Deixa eu interromper aqui também, que eu vou pôr para gravar. Gente, vamos começar tudo de novo. Gravar. Vamos lá. Vamos lá. Do livro Palavras de Vida Eterna, lição 25, ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveres à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo. Como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie, e amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio. Porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos está dizendo com essa frase sobre a crucificação de Jesus. Quando ele foi crucificado, os que estavam ali ao seu redor, ainda por desconhecerem a verdade e os ensinamentos de Jesus, dizia a ele: você não ajuda ao próximo, então ajuda-se a si mesmo, salva-te a si mesmo, né? E Jesus, tendo essa compreensão de que aqueles que isso lhe diziam, lhe jogavam isso, né? Esse escárnio, né, por causa da ignorância, da falta de conhecimento, sabia que o conhecimento desse povo naquela época era do povo assim que usava arma,
que era as grandes conquistas, a ambição, né? Era a coisa do materialismo, porque eles não conheciam ainda o verdadeiro, a verdadeira divindade que é o Espírito, né? Eles não tinham esse conhecimento, né? Que o Espírito que estava ali, aquele Espírito de luz, e que a gente, com o progresso, com a nossa evolução, com a nossa reforma íntima, com a nossa transformação, a gente pode também ser um espírito de luz iluminado, como Jesus foi. Então, Jesus tinha essa compreensão, e o povo que estava dizendo isso a ele não tinha. E para nós que estamos aqui, com essa oportunidade, recebendo todo o ensinamento que a doutrina nos traz, né? O ensinamento de Jesus, o seu exemplo, quando a gente, como que a gente faz para se salvar? Porque nós também, se voltarmos somente para o bem, trabalharmos para o bem, também sofreremos esse tipo de escárnio, vamos dizer assim, de ironia, né? Salva-te a ti mesmo, eu não vou te salvar, já que você ajuda tanto o próximo, faz tanta coisa boa, por que você não consegue se salvar? Mas a nossa salvação, na verdade, não é essa que eles estão dizendo. A nossa salvação é o amor. A nossa salvação, quem nos mostra, é o ensinamento de Jesus. E ele nos trouxe isso bem próximo, que é o Consolador prometido, que é o Evangelho. Que o Evangelho nos orienta, o Evangelho nos mostra o caminho, o Evangelho nos ensina como proceder para a nossa transformação moral, né? Que esse é o grande bem nosso, essa é a nossa salvação, a nossa transformação moral. Mas que isso não é um privilégio nosso, porque para a gente conseguir isso, a gente tem que trabalhar muito, servir muito ao próximo, e não esperar o trabalho do próximo com relação a nós, ou esse próximo nos servir. O nosso trabalho é servir a esse próximo com muito, muito, muito amor. A gente, eu e a Lu, né, agora terminando o curso que a gente está fazendo, a gente leu o livro Ave Cristo. E o personagem central é um livro do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel está nesse livro, mas ele nunca é o personagem central. O personagem central é o Quinto Varro, que é um romano, e que ele se dedicou ao cristianismo. E ele, para se salvar, vamos dizer assim, ele renunciou a tudo, a todos os prazeres materiais, e se sacrificou em função do outro. E sempre com muito amor e sempre apegado aos ensinamentos de Jesus. E é essa a nossa salvação. Nós aqui, enquanto aprendizes ainda, caminhando, buscando a nossa evolução. É através dos ensinamentos e exemplos de Jesus e a doutrina que nos traz todos esses ensinamentos bem próximos para que a gente estude, entenda e trabalhe e sirva ao outro. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não, gente? Deu para entender? Desculpa, gente, hoje eu estou meio assonada. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não? Não, Tudo certo? tudo certo. Então, é Tudo sempre bem. isso. Olha, nós, enquanto aprendizes, nós estamos aqui aprendendo a doutrina, aprendendo os ensinamentos do Cristo, mas não somos privilegiados, não vamos receber nenhum benefício por isso. Só vamos ser beneficiados através do nosso trabalho, do nosso sacrifício e, quem sabe, né, da nossa renúncia em algum momento, né, de se voltar realmente para o bem, de renunciar a todas essas questões
materiais que a gente tem um apego hoje, né? Mas Dando uma falhada no seu som, Maria Helena. caminhar é essa evolução. O desapego dessa... Tá ruim? Não, agora melhorou. Apareceu aqui que na internet está instável. Agora melhorou. Espera só um pouquinho aqui, Lu. Espera aí. Ela saiu de uma mais fraca, eu estou pondo na mais forte. Melhorou? Ok? Então tá bom. Tá, então posso compartilhar? Pode. Lu. Oi. Lu, você vai falar para eles do tema e se não der certo, assim, né? Então, melhor, né? É o seguinte, a aula hoje, ela é um pouco extensa. Então, na verdade, eu vou fazer como eu costumo fazer, do meu jeito, e se por acaso a gente não conseguir chegar no final, aí na semana que vem, a gente continua. Porque o tema pressentimentos e mediunidade, principalmente a mediunidade, ele é um tema muito amplo. Inclusive, tem o livro dos médiuns, que é um livro... Não está aparecendo, Lu, não, o livro. Aqui. Você compartilhou a tela. Não, sai do compartilhamento. É verdade, eu esqueci. Você compartilhou a tela. Então, na verdade, a gente está 3 anos no GEMB sobre mediunidade. Então, eu tive que fazer um combo, né? Um resumão, né? Mas vai ficar muita coisa ainda em dúvida, né? Então, que, na verdade, vai ficar difícil da gente poder explicar talvez tudo, né? Então, mas fica a dica de o livro dos médiuns, a gente consegue baixar facilmente em PDF, então se alguma dúvida vocês quiserem consultar, ele fica aberto lá. Então vamos começar. Pressentimentos de mediunidade é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E a gente sempre começa com uma mensagem de Jesus. Vinde a mim, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 19. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência. Então, isso é no plano espiritual. Ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Então, muitas vezes, essas provas, elas são designadas ou nós as pedimos. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu fórum íntimo. Então, aquilo vem com um sentimento dentro da gente do caminho que a gente tem que trilhar. Quando é uma coisa muito forte que a gente tem que passar. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Quem não tem pressentimentos? Todos os temos, encarnados e desencarnados. Qual a diferença entre nós, encarnados, e os espíritos que estão integrados no mundo da carne, que são aqueles espíritos que estão ainda próximos de nós? Já são desencarnados, mas ainda estão próximos de nós. Somente que uns estão presos segundo a carne, somos nós. E os outros livres, ainda que não totalmente. Então, que eles ainda estão ligados ao mundo material. Então, por isso que eles ainda estão próximos de nós. Os chamados livres têm que respeitar leis que nos dirigem e sustentam. Somos nós. Na questão 522 do Livro dos Espíritos, as questões todas que aparecem aqui são todas do Livro dos Espíritos. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conceito oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior.
é a voz do instinto. Então, vocês lembram da aula dos espíritos protetores? Ainda continua falando sobre eles. Os pressentimentos são conselhos dos espíritos que te amam. Eles sabem introduzir no livro da consciência a escrita de Deus para te ajudar nos caminhos da vida. São aquelas intuições, são aquelas impressões que a gente tem do caminho que a gente tem que seguir. Despertando em teu coração os sentimentos mais nobres, carregados de amor e caridade. Os benfeitores espirituais aproveitam as oportunidades, intuindo nos encarnados os meios de melhor aprenderem o bem viver. Eles não vão fazer por nós, eles vão nos indicar o caminho, desde que a gente esteja aberto para poder ouvir. Então, a gente tem que estar com os ouvidos abertos para poder receber essas intuições e esses pressentimentos que nos chegam. Na 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Então, ou seja, esse pressentimento não vai ser uma voz que vai te falar: olha, Luzia, vire à esquerda. Ô, Luzia, não vá para aquele determinado caminho. Ô, Luzia, faça isso. Não é assim. Então, como é que a gente vai conseguir entender? Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós, que são os espíritos protetores. Tudo, eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, eles só querem o nosso bem. Mais frequentemente, fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Quando eu estava montando a aula, eu me lembrei de um exemplo que a Fátima deu, que ela estava numa esquina e depois ela teve um pressentimento de sair daquela esquina e naquela esquina onde ela estava, teve um acidente, né? Ou se ela se mantivesse ali naquele lugar, ela poderia ter sofrido algum problema físico. Então, o que ela teve, na verdade? Foi um pressentimento. Ela teve um pressentimento que quem mandou esse pressentimento para ela foi o espírito protetor que estava ao lado dela. Ela não falou para ela: olha, saia daí. Mas ela teve esse sentimento de sair. Então, ela estava atenta, aberta e recebeu essa intuição e fez o correto. E aí tem um comentário de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Então, gente, isso que o Kardec explica, que são os conselhos que a gente escuta, não são só essas intuições que a gente recebe dos espíritos protetores. São as pessoas que se aproximam de nós, os pais, os amigos, os colegas, algum conselho que chega através de outras pessoas que você não aproveita. Porque, de repente, se você não está conectado muito com o teu espírito protetor, ele manda de uma outra maneira essa mensagem. Ele manda de outra maneira esse conselho. Alguma dúvida até agora? Então, vou seguir. Não, tranquilo. Beleza. Continuando ainda com os pressentimentos, na questão 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Isso a gente já até falou um pouquinho já, né? Seguramente, pois que te aconselham. Na questão A, exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim,
mas não agem nunca fora das leis naturais. Então, nada de muito diferente vai acontecer para a gente receber essa ajuda. E aí vem a explicação do Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. A gente quer que o extraordinário aconteça. Desejaríamos que viesse em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. E é natural, e tem que ser assim. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir, senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, sim, porque a gente recebe essas intuições, recebe essas indicações, esses pressentimentos, mas a gente decide se a gente vai por eles ou não. Na questão 528, um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Será? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar. É o que aconteceu com a Fátima. Ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria. Ou seja, se ele não consegue induzir o seu ajudado, né, a desviar daquele momento, ele vai para aquele que vai atingir, aquele que vai disparar. Então, ele faz alguma coisa acontecer no outro. Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha de sua trajetória. Então, não existe tiro perdido. É tudo tiro achado, né? Que a gente, no Espiritismo, explica... às vezes, você fala assim, a pessoa estava em casa, teve um tiroteio e ela foi ferida. Ela foi ferida por acaso? Não. Aquele tiro realmente era para ela. Talvez em outra situação, cada história é uma história, né? Mas as coisas não acontecem nunca por acaso. Não tem por acaso. Alguma dúvida? Eu achei que vocês iam ter alguma dúvida agora, por isso que eu coloquei. Mas já que não tem... Eu tenho... aquela coisa que fala, né? Tá no lugar e na hora errada, então não existe. Não. Não existe. Está ali porque como se fosse seu destino tá ali, né? Sim, sim. Então, aí o lance do destino, né? Então, o que acontece? A gente não tem o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem o nosso caminho. Então, necessariamente, se aquele planejamento foi feito, não necessariamente que vai acontecer daquela maneira, porque como eu tenho o livre-arbítrio, as coisas vão se ajustando. Não é um livro que está tudo escrito, que é alterado, não é assim. Mas você não pode seguir seu caminho. Se aquela situação, se aquele tiro deveria ir para você, porque numa outra encarnação teve uma história que você tinha que passar por aquela situação, então aquele tiro que você recebeu foi realmente merecedor, vamos dizer assim, já estava no seu planejamento. Mas esse planejamento ele pode ser alterado? Pode, de acordo com as nossas atitudes. Então, não é nada fechado. Então, esse destino, ele não é uma coisa, não é uma caixinha. Ele está aberto, é um livro aberto e eu posso ir escrevendo. Né? Então, a partir do momento, por exemplo, se eu fiz umas coisas muito erradas na outra encarnação e eu vim para ajustar, e nessa encarnação eu só estou fazendo coisa certa,
eu estou desviando das coisas erradas e estou ajudando, estou fazendo a diferença. Então, aquele planejamento, aquele tiro, vamos dizer, se eu tinha que morrer por tiro, eu já refiz a minha história. Então, eu já posso... Não é mais necessário. De uma outra maneira, né? Agora, vocês vão perguntar, aí é quando uma criança, aí já é um outro planejamento. Ou seja, as situações, elas são de acordo com a história de cada um. Ô, Luzia, é a Neuza. Não. É o seguinte, você falou em bala perdida, e é um exemplo que você deu, mas me lembrou muitos incidentes, principalmente aqui no Brasil, não sei em outro lugar. Então, não tem nada a ver com política de segurança pública. Não tem. Bala vem, se mata a pessoa deitada na cama dela, se mata a pessoa que está na rua quieta, isso aí tudo é porque tinha que ser, não há... E o governo não tem que fazer uma política de segurança? Não, tem que fazer. Por exemplo, Neuza, nessa situação, a pessoa ela tinha que desencarnar naquela situação, mas não necessariamente poderia ser de bala perdida, poderia ser de um acidente de atropelamento, poderia ter sido, sei lá, de uma outra maneira, ela poderia ter desencarnado de uma outra maneira. A espiritualidade aproveita-se daquela situação e daquela situação onde ela está vivendo, né? Sei lá, daquela pessoa que estava em casa e morreu, né? No caso que você colocou. Agora, as pessoas, os políticos, que eles entraram nisso, eles têm a obrigação de fazer a coisa certa. Então, não tem nada a ver com a política. Os políticos, eles têm que fazer o que é certo. O que é certo é o quê? É da educação, é da proteção, é preparar a polícia para poder nos proteger, né? Então, ou seja, mas a espiritualidade o planejamento dela se aproveita, vamos dizer, se aproveitar no sentido positivo, daquela situação para o planejamento espiritual daquela pessoa. Então, por exemplo, ela poderia estar em outro lugar e morrer de um acidente, ela deveria morrer de acidente, deveria morrer naquelas condições, daquela situação. Agora, a obrigação do político, ele entrou para a política não por acaso, ele tinha um compromisso em ajudar naquela situação, ele continua compromissado, ele continua comprometido com a sua atuação. Então, aí, a gente está levando por um outro aspecto, né? Uhum. E também assim, né, Lu? Cada um de nós, independente da profissão, do trabalho que a gente tem que desenvolver aqui, a gente tem uma missão. Se eu vou ser política, a minha missão como política é fazer o quê? Político, num conceito bem amplo, assim, sem se aprofundar, é o quê? É servir o povo. Né? Então, ele tem que trabalhar para quem? Para o povo. Né? Mas, infelizmente, nós temos ainda, né, falando especificamente do nosso país, uns políticos que não é assim que fazem. Né? Como é que fica ele na espiritualidade? Né? Ele sempre vai ser cobrado, entendeu? Porque, como a Lu está falando de pressentimentos, como a gente falou a respeito da harmonização, nós que estamos aqui conhecendo, querendo nos transformarmos, ter nossa reforma íntima, moralmente sermos pessoas do bem, né? Mas como que a gente tem que fazer isso? Trabalhar para o próximo, servir. E é isso que a gente espera que o político faça para o povo, não é? Essa é a missão dele. Né? Exatamente, e o fato dele ser político, dele escolher esse caminho, ele arca com os encargos de poder desenvolver um trabalho bom. Se ele não desenvolve e entrou nessa área de trabalho e não fez, ele está arrumando provas e expiações para as próximas, se ele não faz a coisa certa. Então, vamos continuar? Pode ser? Ou mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Nada aqui.
529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Então, ou seja, todo comando é de Deus, para todas as coisas. Os espíritos levianos, na questão 530, e brincalhões, não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos transtornos da vida? Eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinados a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que não conseguem. Então, vem as confusões para nós, vem as dores de cabeça, vem o carro quebrado, o ônibus atrasa, vem todas essas situações para nos tirar das nossas rotas, vem. E aí, como é que eu ajo diante dessas situações? Eu mantenho o equilíbrio? Eu mantenho a paciência? Sim, então eles não vão se aproveitar de nós. E aí eles vão embora, porque eles não conseguem nos perturbar muito. E a gente manteve a nossa serenidade. Ontem, eu vou trazer um exemplo que aconteceu ontem comigo. Eu saí com a minha irmã e eu tive que ir num banco lá e estava na fila. E quando eu cheguei na fila, veio uma mulher enorme, claro, né, maior que eu, e veio e entrou na minha frente. E eu estava de máscara, eu falei assim, puxa vida. Ela virou para trás e falou assim, o que foi? Eu falei, nada. Imagina se eu falasse alguma coisa, que é isso que está falando, né? Porque às vezes acontecem essas coisas para testar a nossa paciência, né? Para ver como é que a gente age diante de situações que você nunca está ali esperando, né? Aí depois eu até comentei com a minha irmã, se eu falasse alguma coisa, acho que eu ia levar um tapão na cara e ia parar no meio da rua, né? Mas então são coisas que às vezes a gente faz assim, tão sem, né? Esperar que alguma coisa diferente daquilo que você está ali fazendo venha te desviar, venha te tirar a paciência e enfim, é isso. Exatamente, isso aconteceu para você colocar isso de exemplo, foi perfeito. Apesar do tamanho da mulher, né? Pois é. Mas você sabe que, olha, é uma coisa que eu sempre fui muito resmungona, eu sempre não tinha medo. Mas agora eu fico prestando atenção, eu falo assim, deixa para lá, está de mal com a vida, problema dele, que Deus o ilumine, que ele fique bem, é isso que eu desejo. E a coisa fica mais fácil, né? Não é todo dia, tem dia que você tem vontade de chutar o balde mesmo, gente. Nossa, com certeza. Mas ontem, falei assim, nossa, não vou falar nada, deixa ela, uma só a mais na minha frente, tinha 20, mas tudo bem, eu já estou aqui, o que eu posso fazer? Vou brigar? Não, então fique bem, respira. Eu respirei profundamente, falei, fique bem, paciência e pronto. E daí tudo correu bem. Eu acho que para algumas pessoas, talvez isso fala assim, nossa, mas é muita covardia, né? Vamos dizer assim, mas não é sabedoria. Porque se você percebe que a outra pessoa teve a capacidade de passar na sua frente, desrespeitar a pessoa que passou na frente e tantos outros que estavam atrás, a pessoa já está em desequilíbrio. Se você vai no embate, aí você desequilibra a si mesmo e todos os outros que estão na fila. Então, a sua responsabilidade em manter o controle, em manter a sua sabedoria, a sua inteligência e a sua resignação diante daquela situação é sinal de inteligência e sabedoria, né? E não de covardia. Eu acho que hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado. O mundo anda muito desequilibrado. E eu realmente não crio confusão com ninguém. Eu deixo passar porque eu não sei com quem eu estou lidando. Essa é que é a verdade. Assim. E nós, enquanto a gente está aqui conhecendo a doutrina, Neuza, aquilo tudo que a gente vem falando até então, se a gente nesse momento, além de não
entrar em confronto, tudo, conseguir mandar boa vibração nesse momento, nossa, isso a gente vai estar contribuindo para que essa humanidade fique melhor, né? E é isso que a gente tem que prestar atenção também quando usar aquelas palavras, né? Orar e vigiar, é isso também. Quando tem esses acontecimentos, e se a gente consegue, nesse momento, vibrar, ou até fazer uma prece mentalmente, mandar coisas boas que você está mandando para você, mas ao mesmo tempo você está mandando para todos que estão à sua volta, né? Isso, às vezes, a gente falando, não faz diferença, mas faz sim. Se a gente conseguir sempre manter esse tipo de atitude diante dessas situações, a gente está contribuindo com aquilo que Jesus está nos ensinando, né? O amor pela humanidade, né? Pelo nosso próximo, né? Mesmo sendo um adversário, enfim, né? Eu tenho buscado exercitar bem essa filosofia, e que não era muito comum em mim. Eu nunca discuti com as pessoas, porque eu sou um pouco medrosa. E depois que eu fiquei com bastante idade, eu fiquei mais medrosa ainda. Depois que meu vizinho entrou aqui no meu apartamento, eu fiquei com mais medo ainda. Então, eu acho que o mundo é muito doido, muito desequilibrado, mas eu tenho me atentado a esse fato que você está falando. Tenho procurado exercitar bastante esse aspecto, né? Quando eu não vou fazer nada, porque isso já é comum no meu temperamento, mas eu procuro fazer esse tipo de compreensão e de vibração. E isso eu estou fazendo porque eu estou aprendendo aqui, né? Se eu aprendo e não exercito, não vale nada aprender, né? Mas é isso mesmo, né? Às vezes, se a gente comenta isso com pessoas que não estão tendo essa oportunidade, né, que a gente está tendo aqui, vão achar assim, nossa, que coisa boba, mas não é. A gente pode até prestar atenção que quando a gente consegue exercer isso, ter esse tipo de atitude diante dessas situações, a gente fica bem. Isso não fica incomodando a gente, como em outra época poderia incomodar, né? Aquilo que a Lu falou, né? De covardia. Por que você não foi lá e não enfrentou? Por que você não falou isso? Por que você não fez aquilo? Né? A gente fica tranquila e fica bem. Presta atenção para ver. Tem muita gente que fala que tem que exercer o direito, né? Uhum. E aí cria uma confusão pelo direito, né? Então, eu tenho buscado olhar sempre nesse sentido, né? De ser mais benevolente, né? Mais paciente. Madre Teresa, fala. Não, era só isso mesmo. A Madre Teresa de Calcutá, no livro que eu li dela, ela falou uma coisa assim que é muito importante, que isso ficou gravado em mim, que nós sempre vamos atrás dos nossos direitos, direitos humanos, direito do adolescente, enfim, todos os direitos. E nossos deveres? Quem é que fala dos nossos deveres? Nem nós falamos, né? Então, vamos começar a exercitar nossos deveres também. E isso é um dever para comigo e para com o próximo. Isso, viu, Lu? Certo. Então, vamos continuar aqui nos nossos pressentimentos. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Então, depois que você vira espírito, as coisas que acontecem é tudo dos espíritos inferiores, não é bem por aí, não é para ficar a culpa toda deles, né? Às vezes pode ser, mas a maioria é o nosso descuido mesmo, né? Na 531, o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Então, ou seja, eu fiz mal para uma pessoa numa outra encarnação, ela morreu, eu morri, acabou? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, e se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, como tudo acontece pela vontade de Deus, essa aproximação desse espírito
que ainda está se sentindo injustiçado em relação à nossa atitude, ele vai continuar próximo de nós, vai, para esse espírito poder perceber a minha mudança de atitude. Então, eu tenho que mudar para mostrar para ele que eu me transformei. E através da minha transformação, do meu exemplo, ele vai conseguir enxergar talvez um outro caminho. Então, com a minha transformação, eu ajudo aquele que eu fiz mal, que está próximo de mim. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Sim, pode-se orar por eles e, ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Então, eu falei naquele outro slide, se o outro espírito foi se eu fui o culpado em relação a outro espírito. Pode ser que aquele espírito ainda queira continuar me fazendo mal, porque ele que me prejudicou. Então, essa é a outra situação. Aí vem o comentário de Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. Na 532, os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então, vocês lembram lá naquela aula dos espíritos protetores? Eles não vão impedir de nada que nos aconteça. Eles vão nos intuir, vão nos dar os pressentimentos, e se aquela situação difícil eu tenho que passar, eu vou passar, mas eles vão estar nos dando força, através da paciência, da resignação, da boa vontade, da fé e da força de Deus. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. É o nosso trabalho, nós temos que fazer a nossa parte. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Então, se eu fico só naquele, ai meu Deus, ai porque Deus tem que me ajudar, e eu não tenho nenhuma mudança de atitude, eu não tenho nenhuma ação de transformação, o espírito do lado que está, ele fala assim, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando força, eu estou dando intuição, eu estou fazendo pressentimento, e ele não se mexe. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E não achar que eles vão fazer por nós. Eles vão nos ajudar, desde que a gente esteja se ajudando. É esse o significado das palavras. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, se eu não vou atrás de uma alternativa, ela não vai aparecer na minha frente. Se eu não abro para as próximas oportunidades, para as próximas transformações, elas não vão chegar. Eu tenho que sair à frente. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Então, todo mundo hoje fazendo uma fezinha na Mega Sena. Será que o espírito protetor vai nos ajudar? Às vezes como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa uma criança um pedido inconsiderado. Então, quem de nós aqui está precisando de muito dinheiro? Nós não precisamos, nesse momento, não precisamos. Então, se chegar uma riqueza, vai ser uma prova. Na verdade, a riqueza é uma prova muito mais difícil para você conseguir ultrapassar, porque você tem que gerar o bem-estar para outras pessoas através do seu bem material. E quando você se vê com tantos bens materiais, às vezes a maioria se torna egoísta, se torna orgulhoso, e aí não consegue compartilhar nem distribuir oportunidades. Então, não adianta querer pedir para o espírito protetor fazer a fezinha, que não vai dar certo. São os bons ou maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção.
Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, pode ser que aconteça de você, de repente, ficar milionário através de um jogo, através de uma herança, de repente. E aí, o que você vai fazer com aquilo? Então, depende de tudo, de como você vai receber aquela situação, seja da miséria ou seja da riqueza. Como você vai agir? Quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E depois aos bons espíritos, que foram os seus agentes. Lembra que a gente falou também dos santos da Igreja Católica, que as pessoas pedem sempre para os santos, e aí a gente teve toda aquela explicação na aula. Então, na verdade, a gente tem que pedir e agradecer sempre a Deus. É Ele, a Deus e a Jesus. É Ele que vai designar os nossos auxílios através dos espíritos protetores. Mas agradecer sempre a Deus e a Jesus. Dúvidas? Não, tá ok. Então, vamos em frente. Bom, entramos agora na mediunidade. Então, o que é mediunidade? É uma sensibilidade existente nos seres vivos. Uma faculdade orgânica, à semelhança de qualquer outra aptidão, como a memória, a inteligência, a razão. Então, muitas vezes a gente acha que a mediunidade é uma coisa, assim, extraordinária e que nós não temos. Os pressentimentos e as intuições que a gente recebe dos nossos espíritos protetores, o que é? É mediunidade. Às vezes não tem uma pessoa que tem os pressentimentos que vocês conhecem, ela é uma médium talvez um pouco mais desenvolvida do que você, que tem uma sensibilidade um pouco menor, mas todos nós somos médiums. É uma espécie de janela pela qual... Ô, Luzia. Pois não. Ô, Luzia, tem pessoas que têm uma ligação com determinadas pessoas, particularmente, tipo, uma pessoa fala, a outra já completa, uma pessoa pensa, a outra fala o que ela está pensando, naturalmente, sem perceber. Essa mediunidade tem a ver especificamente com aquela pessoa, ou os dois são médiums e seria assim com qualquer pessoa ou em qualquer situação? Na verdade, às vezes, quando existe uma conexão muito grande, às vezes isso existe em relação a mãe e filho, a pessoas que têm uma proximidade ou que em outra encarnação já sofreram tem uma conexão mais forte. Então, isso acontece, isso pode acontecer, sim. Agora, a mediunidade é uma coisa mais específica, que a gente vai ver mais à frente. Mas isso pode acontecer, sim. Isso, na verdade, é uma sintonia, né, que a pessoa tem. Isso, você está falando, são duas pessoas encarnadas, né, Neuza? São dois encarnados? Está sem som. A minha irmã e a minha sobrinha, filha dela, elas conseguem responder para a outra o que a outra não perguntou. É uma coisa bem incrível nelas duas. Então, por isso que eu falei de mãe e filho, né? É uma conexão bem grande mesmo. É uma espécie de janela pela qual recebem a influência do plano espiritual. Isso, o que aconteceu em relação à sua irmã e à sua sobrinha, a mediunidade, ela também se expande não só através dos encarnados, dos desencarnados, como os dos encarnados também. É uma ponte entre os dois planos da vida. Terezinha de Oliveira diz: é natural que nos comuniquemos com os espíritos desencarnados e eles conosco, porque também somos espíritos, embora estejamos encarnados. Então, todos nós somos espíritos, alguns no plano carnal, outros no plano espiritual, mas todos somos espíritos. Sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, desde os tempos imemoráveis. Então, a mediunidade surgiu só através da codificação de Kardec? Não, ela sempre
existiu, não com essa palavra, não com essa terminologia, mas de uma outra maneira, mas sempre existiu. Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento. Então, não tinha o entendimento, eles chamavam Deus. Tais como fenômenos da natureza, indivíduos com habilidades que os distinguiam dos demais. Então, ou seja, os médiuns, eles achavam que eram pessoas extraordinárias, porque conseguiam ter as intuições, os pressentimentos, e falavam e aquilo acontecia. Rendiam-lhe cultos e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Era a maneira que eles tinham, era o entendimento que eles tinham na época. Mas em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias e aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação, entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Então, entre si, é o que aconteceu com a sua irmã, com a sua sobrinha, e com tantas outras pessoas. Às vezes você tem a intuição e o pressentimento de que você vai tocar o telefone, a impressão e o pressentimento de você que vai encontrar uma pessoa, isso tudo é mediunidade. Aprende a refinir as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes. Olha aí a explicação. Encarnados e desencarnados por meio dos recursos da sintonia, que foi o que eu falei, a sintonia através do pensamento. Que o pensamento é retirado do fluido cósmico universal. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunicação das criaturas. Por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é orientadora das necessidades evolutivas, que ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que, manifestada aos borbotões, é utilizada para auxiliar o próximo. Então, Jesus, ele tinha toda aquela energia nas mãos, em todo ele, cheio de energia, ele colocava a mão e já aliviava a pessoa, porque não era cura, era um alívio, porque todas as pessoas que passaram, que sofreram o milagre, né, entre aspas, de Jesus, elas morreram, elas não ficaram imortais, elas morreram. Então, na verdade, aquela energia que Jesus colocou para elas foi um alívio que Jesus tinha através do magnetismo. Os apóstolos, todos eles, a maioria deles, eles tinham essa energia que foi orientada e ensinada por Jesus. Eles conseguiram desenvolver isso. Perguntas? Então, eu vou seguir. Aí vem o Pentecostes. O dia de Pentecostes, vocês conhecem o dia de Pentecostes? Não? Então vamos começar. Não. Então, o dia de Pentecostes é caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Então, todas as passagens estão dentro desse Atos dos Apóstolos. Bom, o que significa Pentecostes? É uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa, que comemora a entrega das tábuas da lei de Moisés no Monte Sinai. E é uma festa cristã que celebra 50 dias após a Páscoa a descida do Espírito Santo
sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Então, é desse dicionário. Então, o Espírito Santo, vamos dizer que são os espíritos desencarnados que estão se comunicando com os apóstolos ou com aqueles que estavam presentes no dia de Pentecostes. Então, o Espírito Santo é a espiritualidade se comunicando. Ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar, os apóstolos. De repente, surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E se tornaram visíveis línguas como de fogo, como se distribuíam para eles. E sobre cada um deles sentou uma delas. Então, como está na imagem. Pergunta: o que teria ocorrido naquele instante com os apóstolos? Então, veio aquela sensação de ventania, veio aquela língua de fogo, né, que foi materializado para que eles pudessem ver. Então, vamos entender o que seria tudo isso. Os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo nos revelam o conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Então, foi um efeito físico da espiritualidade maior para que os encarnados pudessem ver. Na verdade, tais pontos nada mais eram do que espíritos que não se mostravam visíveis de todos. Então, eles não podiam se mostrar visíveis de todos, porque eles não iam conseguir entender. Então, eles se materializaram daquela maneira. Mas apenas o suficiente para serem percebidos. E como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram como línguas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia declarar. Então, cada um dos apóstolos falou numa determinada língua. Pergunta: segundo o Espiritismo, que fenômeno ocorreu ali com os apóstolos de Jesus? Eles todos eram da mesma região, não falavam além da língua deles. Como é que eles puderam falar em outras línguas? A mediunidade poliglota, xenoglossia, permitiu que os representantes estrangeiros entendessem na própria língua as maravilhas de Deus. Olha só o que aconteceu nesse dia. Foi o efeito físico da materialização dos espíritos naquela forma de luz, que para eles era aquela gota de fogo, né? Era uma gota de fogo. Além disso, eles conseguiram se comunicar em várias línguas e foram compreendidos para as outras pessoas que estavam assistindo aquele momento, que foram compreendidos perfeitamente, como se tivesse um tradutor simultâneo. E não tinha, porque eles falaram em várias línguas e foram todos compreendidos. Um grupo de peregrinos, porém, ouvindo o mesmo ensinamento espiritual que os outros ouviram, preferiu acreditar que os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam embriagados. Então, quando a gente não compreende, quando a gente não estuda, quando a gente não se aprofunda, a gente acha as alternativas mais esdrúxulas para conseguir explicar aquela situação. Quando a gente não entende, quando a gente não estuda, quando a gente não pesquisa. E aí, o que vocês acharam? Nada a dizer? Vou seguir. Nada. Só teve um suspiro. Profundo. Ô, Luzia, isso aí é como é que fala? Materialização? Sim. Sim. É igual aquela do cara lá do Rio de Janeiro. Do Peixotinho, vou chegar nele. Mas é isso? É. Basicamente. Então tá. Aí a gente vai entender melhor o que seria, como acontece essa materialização.
Tá bom, vou esperar. Pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contato com o mundo corpóreo e sobre ele agimos. Pelos órgãos e faculdades mentais, mantemos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual também atuamos. Então, existe um intercâmbio, sempre, direto, entre o mundo espiritual e o mundo terrestre. Tem esse intercâmbio direto. A gente acha que isso só acontece nos centros espíritas. Não. Acontece o tempo todo. Todas as pessoas, portanto, recebem a influência dos espíritos. A maioria nem percebe esse intercâmbio oculto em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, impulsos, pressentimentos. É a conexão direta. Mas há pessoas em que o intercâmbio é ostensivo. Nelas, os fenômenos são frequentes e marcantes, acentuados, bem característicos, como a psicofonia, a psicografia e os efeitos físicos, que é o caso do Chico e caso do Divaldo. E tem outros médiums também, mas eu coloquei os dois porque são os mais conhecidos. Ficando evidente uma outra individualidade, a do espírito comunicante. Então, não vamos esquecer que somos todos médiuns, mas alguns têm essa mediunidade mais desenvolvida. Essas pessoas, Allan Kardec denominan médiuns. Médium é uma palavra neutra, de origem latina, e que quer dizer medianeiro, que está no meio intermediário. Então, ou seja, o médium ele está entre o plano espiritual e o plano carnal. Então, ele vai servir de instrumento para a comunicação. A mediunidade independe das condições morais do indivíduo. Isso é muito importante. Então, todos somos médiuns. O criminoso que matou, que assassinou, que estuprou, ele é médium? É. Porém, em relação à finalidade que se aplica à mediunidade, a dependência das qualidades morais do médium. Então, quem vai se aproximar de mim? Quem está conectado com as minhas vibrações. Então, essa mediunidade vai ser exercida através das minhas atitudes, que eu vou aproximar os espíritos que estão mais evoluídos, que estão mais conectados com a minha capacidade moral. Porque o espírito superior, ele não vai conseguir se ligar a mim, que estou ainda na inferioridade. Eu preciso me desenvolver, me tornar uma pessoa melhor para conseguir ter essa comunicação com espíritos mais elevados. Pois a mediunidade pode ser direcionada tanto para o mau uso como para bom uso. A mediunidade tem várias finalidades para o ser humano. Ela vem demonstrar a existência das coisas invisíveis. Permite que os espíritos desencarnados nos enviem mensagens esclarecendo sobre a vida e o universo criado por Deus. Ajuda a curar e aliviar as dores físicas e morais. A curar no sentido de aliviar mesmo, tá? Não existe milagre. Deve ser usado apenas para o bem comum, nunca para o mal. Se o médium não trabalha em sua própria edificação, torna-se presa fácil de maus espíritos. Isso, mesmo eu não tendo uma mediunidade ostensiva, é o lance da vibração, é o lance do pensamento positivo, é o lance no que eu quero ter perto de mim. Portanto, se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apegou. Então, se eu sou médium, mas se eu mantenho uma baixa moral, os meus pensamentos não estão bons, eu não sou uma pessoa elevada e eu estou com maus pensamentos, a espiritualidade negativa vai estar próximo e vai usar da minha capacidade de comunicação para isso. As qualidades que atraem de preferência os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, desprendimento das coisas. Ou seja, eu não preciso ser santo para eu ser um médium, mas eu preciso ter
essas características. Eu preciso ter uma bondade no coração, eu não posso ter raiva, eu não posso ter rancor, uma coisa que seja constante na minha vida. Não que, de repente, o Chico não passou por uma situação de raiva. Ele passou, mas ele conseguia mudar logo essa vibração dele. O Divaldo não passou nervoso em algumas situações, não ficou chateado, passou, mas ele logo consegue mudar essa vibração. Essa é a grande diferença. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então, eu coloquei aqui a imagem do João de Deus, que vocês devem ter ouvido falar, que ele é um médium. Ele, no começo da carreira dele, ele fazia algumas até materializações também, recebia comunicações, mas aí o que aconteceu com ele? Ele se desviou do caminho. Ele se desviou totalmente do caminho. Ele continua médium? Continua. Mas quais são os espíritos que estão próximos dele agora? Qual é a influência que ele se deixou tomar conta dele? Segundo Emmanuel, o primeiro inimigo do médium reside nele mesmo. Gente, a responsabilidade desses médiuns que têm essa mediunidade ostensiva é de uma responsabilidade imensa, porque a pessoa já vem com esse comprometimento. Porque as pessoas que são médiuns ostensivos e que vão trabalhar, elas têm um compromisso em ajudar, um compromisso com a caridade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tipos de médiuns. De efeitos físicos, que aí é o lance do Peixotinho. Aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Tem os efeitos intelectuais, que os que são propensos a receberem e transmitirem as comunicações inteligentes. Os médiuns sensitivos ou impressionáveis. São pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral, local, vaga ou material. Médiuns audientes ou auditivos. Os que ouvem os espíritos. Esses que ouvem os espíritos, eles percebem que é um espírito mesmo, né? Não vem através de uma intuição. É uma escuta diferente. Médiuns falantes ou de psicofonia, aqueles que falam sob a influência dos espíritos. Médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília. Então, o que seria essa vigília? Os médiuns videntes, eles são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal. Então, eu estou aqui e eu sou uma médium vidente, e o espírito permite que eu veja. Então, ou seja, não é porque eu quero ver o espírito. A espiritualidade é que decide se eles podem fazer presentes para mim. Eu tenho essa capacidade de ver? Sim, mas só que se eles quiserem se mostrar para nós. Se eles quiserem se mostrar para mim, no caso eu como médium vidente. Quando estão perfeitamente despertos, e dela conserva uma lembrança exata. Então, eu estou aqui acordada e eu estou vendo na minha frente um espírito que se fez presente para mim. Ou outros não têm a senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Então, aí eles estão numa concentração. Eles conseguem ter essa visão, mas eles estão concentrados. Não estão em estado normal. Médios sonambúlicos ou sonâmbulos. Aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Então, tem o sonâmbulo, né, que a gente conhece, são as pessoas que acordam, a gente sabe que eles não estão acordados, eles estão nesse estado, né? E aí alguns são médiuns dessa maneira. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou aliviar, vamos colocar só o alívio, pela imposição das mãos ou pela prece. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir no Gembe,
no trabalho do Paulo Neto, que é esse senhor da foto, que ele é um médium de cura. Eu já fui. Então, eu já fui, a Fátima. Sim, Fátima, a gente fala que é médium de cura, mas a gente entende que é um médium de alívio, né? Então, é ele que faz a cura? Não, ele tem uma equipe espiritual que o acompanha e, geralmente, quando ele está presente no trabalho, tem sempre uma médium vidente que vai acompanhar e vai direcionar essa pessoa para o tipo de tratamento. Então, na verdade, você vê, ele não faz o trabalho sozinho, ele precisa sempre de uma outra pessoa para ajudar nesse processo, tá? Médiuns psicólogos... Por que você evitou falar cura? Porque às vezes a cura... Então, porque a cura não pode ser uma energização de algum lugar que está sem energia, por isso vai ficar doente? Sim, ela tem um alívio daquela situação. Porque eu usei, Neuza, o exemplo de Jesus, quando Jesus curava as pessoas, né? Então, ou seja, a cura quer dizer que a pessoa vai se livrar de todos os problemas que ela tem? Não, ela vai ser aliviada naquele problema, naquela situação que ela tá sofrendo. Mas ela não vai ser livrada de todos os problemas que ela tem. Doença? Não, mas assim, cura não é determinada doença, tipo médico que opera, esses médium que falam assim, vai operar sem cortar, né? Sim. Essas são as cirurgias espirituais que você está falando. Não é uma cura. Isso não é cura? É um alívio. Daquela doença? É alívio? É um alívio. É um alívio. A espiritualidade não gosta de usar, o espiritismo não gosta de usar a palavra cura, porque parece que aquela pessoa vai se livrar de todos os problemas que ela tem. Porque, na verdade, quando você... nesses dias que tem o Paulo Neto, a Fátima já foi, sabe a multidão de gente que vai. Então, ou seja, as pessoas vão com uma esperança de que elas vão se livrar de todos os problemas que ela tem. Muitas vezes elas saem aliviadas, mas o grande objetivo qual é? É você se transformar. Então, de repente, você está com um problema no fígado porque você bebe demais. Aí você vai no Paulo Neto, é médium de cura, ele vai curar o meu fígado, mas você não para de beber. Aí você quer que a espiritualidade resolva o seu problema se você não faz nada? Então, por isso que a gente não fala cura, porque cura, na verdade, vai depender, além do médium, te dar toda aquela carga de energia positiva para te dar o alívio, você tem que fazer a sua parte. Então, são os dois trabalhos juntos. Então, por isso que a gente não fala cura, porque a cura ela tem que ser feita do lado espiritual também, não é só do lado físico. E muitas vezes as pessoas que vão no Paulo Neto, elas vão uma vez, fazem o tratamento e depois não voltam mais para o centro, porque elas acham que é pontual, a cura é pontual, porque elas acham que, na verdade, a cura é física. E a cura ela tem que ser física e espiritual. Por isso que é o alívio, que a gente fala o alívio. Médiuns, posso seguir? Médiuns psicógrafos ou escreventes. Os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos, sob a influência dos espíritos. Era o que o Chico fazia. Então, ele psicografava, né? Psicografia de Chico Xavier pelo espírito Emmanuel, pelo espírito André Luiz, pelo espírito de Humberto de Campos e tantos outros. Segundo Terezinha de Oliveira, do ponto de vista espírita, desenvolver a mediunidade não é apenas sentar-se à mesa e dar comunicação. É apurar e disciplinar... Só um minuto. É apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual a fim de lê-las nas melhores condições possíveis de manifestação. É aprender a empregá-la dentro das melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas. Esse desenvolvimento mediúnico abrange providências de natureza tríplice
Então, bom, eu sou médium porque o médium é inerente à condição humana. Então, todos nós somos médiums. Então, eu vou querer desenvolver a mediunidade. E aí? Eu vou num centro, falo que eu sou médium, centro e dou comunicação? Será que é assim que funciona? Não. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso estudar a doutrina, eu preciso me aprofundar nessas questões para poder compreender como isso acontece. Então, como isso vai acontecer? É através do ensino que vai ajudar. E a moral, eu preciso ter uma moral, eu preciso ser uma pessoa equilibrada. Se uma pessoa desequilibrada, se eu ando mal-humorado, se eu tô sempre com raiva, eu vou ser médium? Eu vou, mas que mediunidade vai se aproximar de mim? E aí, gente? Dúvidas? Ô, Luzia, fala do Chico Xavier, porque ele não fez nada disso e ele foi, que a gente tem notícia, um dos maiores médiums aqui no Brasil, pelo menos. Não foi, não? E a coisa apareceu nele naturalmente, ele não fez curso, não estudou a teoria, ele não fez nada, mas ele foi um médium excepcional. Eu estou equivocado ou é isso mesmo? Ele foi um médico excepcional, você não está equivocada. Que ele não estudou, você está enganada. Ele estudou, sim. Ele é um cara extremamente estudioso. Ele ia muito a fundo para você para ele poder se aprimorar. Ele era um cara muito inteligente. Então, ele não estudou como nós estamos estudando? Não. Porque, na verdade, ele tinha o mentor dele, que era o Emmanuel. E o Emmanuel falou o seguinte para ele, porque como ele escrevia, ele psicografava, e ele estudava também, então o Emmanuel, ele chegava, e o Chico, ele teve um problema de vista muito grande, e às vezes ele ficava muito cansado. E aí o Emmanuel falava assim, por que você parou? Aí ele falou assim, não, porque eu estou cansado. Ele falou assim, mas você não tem que estar nada cansado. Porque para você é disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, ele tinha que se dedicar, porque ele tinha essa mediunidade ostensiva e ele tinha que trabalhar. Então, se ele tinha que trabalhar, ele tinha que se dedicar. E para ele se dedicar, para ele conseguir ser esse médium extraordinário, ele tinha que estudar também. Mas a mediunidade apareceu para ele espontaneamente quando ele era criança? Sim. Criança ou mocinho, não sei. Não, no filme, parece na primeira infância já apareceu que a mãe dele desencarnou e ele via a mãe. Porque ele sofreu muito na infância com a segunda esposa do marido, o pai, e ela fazia algumas agressões físicas nele, e ele ficava muito tristonho e tal, e aí a mãe apareceu nesse momento para poder dar um amparo para ele, né? Apareceu, ele teve a vidência da mãe. E o Chico, ele tinha várias tipos de mediunidade junto, além da vidência, da psicofonia, da psicografia. E ele quer dizer que ele foi, em princípio, um médium espontâneo, né? Sem fazer nada, porque ele era muito jovenzinho. Sim. E depois ele teve que estudar para se transformar nesse médium que no final ele era. É isso? Não, ele não precisou estudar para se transformar. Ele já era um médium ostensivo, porque ele já veio com essa missão do plano espiritual. Só que ele se manteve alinhado com o Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, e que fazia ele andar na linha reta através do conhecimento também. Porque o Chico, ele leu as obras de Kardec. Ele leu todas as obras de Kardec, inclusive para poder, em algumas obras tem isso narrado. Para ele entender o que estava acontecendo com ele, para ele ter esse conhecimento e poder trabalhar, né, com essa mediunidade dele. Porque se ele não fizesse isso, o que iria acontecer com ele? Né? Mas ele, como ele já veio com esse planejamento, ele já veio com o mentor dele, vamos falar aqui no caso o Emmanuel, né? Que foi dando também uma orientação para ele,
né? Então, ele não ficou assim, sem ter o conhecimento. E quando ele teve o conhecimento das obras de Kardec, aí ele teve um entendimento maior, ele passou também a trabalhar essa mediunidade dele para aquilo que a mediunidade existe, que é fazer o bem, que é ajudar o próximo. E o Chico só fez isso, a vida dele inteira aqui, entre nós, ele fez isso. Ele usou essa mediunidade, esse dom dele, só para o bem, em favor do próximo, nunca em favor dele. Então, ele mesmo jovenzinho, né? E aí, depois, quando ele foi tendo já a necessidade de obter esses conhecimentos, aí ele foi atrás, né? Para saber, porque ele precisava ter esse entendimento, né? Senão, como é que seria? Né? E ele foi buscar. Né, inclusive, logo no começo, porque ele tinha ele era católico, né? A família dele era católica. Inclusive, ele ia na igreja e ele falava para o padre, e o padre falava assim, não existe isso. E aí, à medida que ele foi crescendo, ele comentava isso e acabou encontrando pessoas que seguiam a doutrina e que levaram ele para grupos espíritas, onde ali tinham aqueles evangelhos no lar, que estudavam o evangelho, e a partir dali que ele começou a entender o que estava acontecendo com ele, na verdade. Né? Então, ele foi encaminhado através dessas outras pessoas que já eram espíritas. Entendi. É interessante essa vida do Chico Xavier, pelo exemplo dele, mas acho que por ele ter se dedicado, né? Isso é uma coisa quase difícil de um ser humano fazer, né? Quase que ele abdicou da vida dele em prol do outro, né? Eu acho que isso é o que mais me admira nele. Porque tudo o resto, eu acho que ele foi preparado no plano espiritual para ser o que era, né? Mas isso, ele poderia, quando chegar aqui, ele falar, eu vou tirar um dinheirinho para mim aí. E ele, na verdade, não fez nada disso, né? Ele se dedicou inteiramente até o final da vida pelo outro, né? Tem muito mérito nisso, realmente. E ele, aquilo que a gente falou também, né? Ele foi um dos encarnados aqui, né, da nossa época, que renunciou a tudo, né? Das coisas que dariam prazer, das coisas materiais, e se sacrificou sempre em função do outro, né? Que é isso que a doutrina traz para a gente, né? Essa coisa da renúncia, do sacrifício, mas nunca em favor dele mesmo, em favor do próximo, né? E sempre servindo e trabalhando. Que é uma coisa muito difícil de fazer, essa renúncia, né? A gente tem que passar por muitas encarnações para chegar nisso. Mas ele abdicou mesmo até de coisas essenciais na vida, como casamento, família, e coisas que são quase intrínsecas a gente, né? O desejo de pertencer a um grupo, de ter filhos, sei lá, coisas que normalmente o ser humano deseja, né? Os filhos dele eram a humanidade, né? Os filhos dele eram a humanidade. Ele foi uma pessoa de muita força e muita coragem mesmo. É louvável. Independente dele ser espírita, não ser espírita, ele foi uma pessoa louvável. Tipo o Gandhi, né? Que nem era espírita, mas também foi uma pessoa louvável pelo exemplo de vida que deu, né? Isso. Com certeza. Gente, só deixa eu falar uma coisa. Tá começando a cair no temporal aqui, de repente, se cair o sinal, você já sabe. Meu aqui também já deu um estalo aquilo. Nós moramos no mesmo bairro próximo, então se acontecer... já deu um aqui que piscou tudo aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se dá tempo para terminar no horário. Bom, agora vamos falar sobre o Peixotinho. Peixotinho foi um grande médium de materialização e efeitos físicos. Por esse intermédio, se realizaram diversas sessões de materialização que ficaram conhecidas como as materializações luminosas. Cabe, então, esclarecer brevemente como ocorre o fenômeno da materialização. Como ocorre essa materialização? Gente, existem inúmeros
vídeos só sobre esse tema. Eu tive que dar uma reduzida, mas depois eu vou colocar um vídeo para vocês no grupo que explica muito bem explicadinho, que é quase 1h30 de vídeo, mas ele explica muito bem, tá? Então, vamos ver o que eu consegui. Para que hoje seja possível os espíritos desencarnados se materializarem, é necessário que se utilizem do ectoplasma projetado do médium ou das pessoas que tenham essa capacidade mediúnica. Essa substância delicadíssima na visão dos espíritos é um plasma de origem psíquica que se exala através do médium de efeitos físicos e um pouco dos outros. Então, existe o médium, que ele tem isso ostensivamente, mas existe os outros que também vão doar, porque ele sozinho não vai conseguir. Então, ele precisa de mais médiums para poder acontecer. Ectoplasma é uma substância semimaterial fluídica, expelida pelos médiums, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. O que é isso? Eu preciso do ectoplasma para gerar um efeito físico onde todos possam ver. O termo foi criado pelo fisiologista francês Charles Richet e publicado em 1922 no seu Tratado da Metapsíquica, pela qual ele relata suas observações acerca de manifestações extraordinárias através de médiuns como Eusápia Paladino e Eva Carriere. Na codificação espírita, Allan Kardec não utilizou qualquer denominação especial para essa substância, considerando-a como uma variação do fluido cósmico universal. Então, tudo sai do fluido cósmico universal, inclusive o ectoplasma. É expelida por todos os poros, mas em maior proporção pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, ponta dos dedos e ainda pelo tórax. Importante ressaltar que não é o espírito que se materializa, e sim o ectoplasma que adere à forma do perispírito do espírito. Nossa, deu nó agora na cabeça. Então, o que acontece? O ectoplasma, que é essa substância fluídica, sai do nariz, do ouvido, da boca, e aí ele sai. Então, ele vai saindo. E aí, ele vai se moldando no perispírito do espírito. Ou seja, ele vai se moldando no formato do espírito, e aí sim aparece. Então, não é o espírito que se materializa, é o ectoplasma que se molda no perispírito do espírito desencarnado. No Brasil, as materializações produzidas pelo médium Peixotinho ficaram famosas. Muitas dessas sessões foram observadas e acompanhadas por estudiosos devido à seriedade do trabalho de Peixotinho. E aí Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. Gente, terminou. Eu quero saber se vocês têm dúvida. Terminou a aula já? Terminou. Eu vou tirar o compartilhamento. Vamos nos ver. Oi, Débora. Oi, olá! Tudo bom? Tudo. Eu queria até relatar uma sensação, né? Um momento da minha vida que eu tive. Hoje eu não tenho mais, mas quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu sonhava, mas às vezes o sonho era tão real que, na verdade, para mim não era um sonho. Mas inúmeras noites eu passava a noite inteira puxando
um fio pela minha boca. E esse fio era um fio luminoso. E eu puxava esse fio assim, Muito, né? todo o tempo, por muito tempo. Chegava um momento que, por exemplo, no dia seguinte, quando eu acordava, eu me sentia cansada de tanto ter feito esse movimento de puxar. E aí, numa das oportunidades que eu tive de estar no centro espírita e falar sobre esse efeito, porque eu não diria todas as noites, mas era muito constante isso. E aí me foi dito que, na verdade, eu estava sendo um instrumento de trabalhos espirituais e que, de alguma forma, eu estava cedendo, doando esse ectoplasma. Mas eu tenho essa experiência muito viva, faz muitos anos isso. Isso aconteceu por um período longo e depois ele cessou. E nunca mais tive essa experiência. Mas era uma experiência tão real, a ponto, como eu disse, que eu acordava e às vezes me sentia cansada de ter feito esse movimento à noite. Para mim tinha sido a noite toda, né? Então eu relato aqui, eu tive essa experiência muito, muito real, muito viva para mim. Então, tem um outro áudio, tem um outro videozinho do Divaldo, que ele conta uma historinha. Gente, eu vou acender a luz, que eu pareço um espírito, assim, iluminado. Agora é a luz artificial. Está um tempo muito ruim, né? Então, escureceu. Ele conta assim, que ele estava fazendo uma série de palestras, começou a ficar afônico. E ele ia se encontrar com o Chico. E aí ele estava ruim, né? Estava ruim da garganta. Aí o Chico falou assim: o que você tem? Ele falou assim: eu estou muito ruim da garganta, eu tenho que fazer uma série de palestras, não sei como é que eu faço. Isso ele era novo ainda, o Divaldo, porque o Divaldo Franco também começou cedo na mediunidade, assim, nos trabalhos dele na Mansão do Caminho. E aí o que aconteceu? O Chico falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião tal, na determinada hora. Ele não sabia bem o que ia acontecer. E aí foi para essa reunião, só que tinha o Chico e mais outros médiuns. Eles foram lá para um determinado lugar, que era onde o Chico atendia, foram lá, entraram na sala, apagaram a luz e começaram a se concentrar. Nisso, apareceu, estava no escuro, isso apareceu a imagem de uma enfermeira. Ele cita no áudio exatamente quem era, eu não vou me recordar agora o nome. E essa enfermeira falou assim: abre a boca. E ele abriu a boca, não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele via a enfermeira, só o busto dela e as mãos, só essa parte de cima. E aí a enfermeira cauterizou o que ele tinha, e ele sentiu dor. Aí ela sentiu a primeira vez, ele gritou, aí ela falou assim: não grita, porque eu vou ter que fazer de novo. E cauterizou de novo. Eu acredito. Né? Ou seja, o Chico, mais os outros médiuns, fizeram esse ectoplasma sair, envolveram o perispírito do espírito, e aí ela se materializou mesmo. Então, materializar é o quê? Você consegue pegar. Sim. E aí ela cauterizou. E ele pediu para ela uma materialização do que tinha acontecido. E ele ficou como se fosse um palitinho guardado, e ele tem até hoje guardado daquela cauterização que foi feita. Então, é uma coisa extraordinária, né? E eu ia passar esse vídeo, mas é 7 minutos. Ia ser muito tempo para a aula, mas eu também posso depois compartilhar com vocês.
E esse vídeo sobre o tema do ectoplasma fala, inclusive, dessa sensação que você teve, Débora, de cansaço, porque tem que ter uma preocupação muito grande com as pessoas que são doadoras de ectoplasma, porque elas podem ter um problema físico mesmo. Se elas não estão no ambiente que tem outros doadores, porque elas podem se prejudicar fisicamente, porque é uma doação, né, de uma energia que se materializa. Então, é uma coisa muito séria, né? Então, esse vídeo, ele explica muito bem explicado, e quando ele fala de centros de força, ele fala que são, aquele outro termo, Maria Helena, que não é centros de força, que eles usam, chakras. Nós, no Espiritismo, usamos centros de força. Então, toda vez que ele fala de chakras, vocês releiam como centros de força, tá? Nesse vídeo que eu vou passar, que vale muito a pena ver, porque vai complementar essas informações sobre o ectoplasma e sobre esses processos de como acontece, tá? E eu expliquei até no começo da aula que a gente não ia conseguir se aprofundar nos vários tipos de mediunidade, porque simplesmente nós temos um livro inteiro só sobre, que é o livro dos médiuns. Então, gente, eu não consegui, eu consegui fazer só um apanhado, colocando só as principais mediunidades, que são as mais conhecidas, mas se vocês quiserem, vocês entrem lá, que é uma infinidade de mediunidades, que às vezes até alguns de vocês podem ter alguma coisa mais ostensiva que vocês acham que não tem nada a ver. Né? E aí, o que eu queria deixar mesmo de mais importante é que a gente não tenha medo de espírito. Né? Então, primeiro, nós somos espíritos. Medos de mediunidade, medos de ouvir, medos de ver, medos de sentir. Porque a espiritualidade está muito presente. Então, para a gente desmistificar isso, da gente não ter medo, né? Porque são os nossos irmãos. E nós vamos ser espíritos encarnados. Né? Então, nós vamos ter medo de nós mesmos. Nós temos medo dos nossos pais que desencarnaram. Né? Então, vamos desmistificar isso. Né? Vamos perder esse medo. Vamos acreditar que eles estão próximos para nos ajudar, desde que nós nos mantivermos nos pensamentos elevados, né? E Débora, desenvolve a sua mediunidade, Débora. Vai estudando, porque ela está aí. Ela está adormecida, porque você tem que trabalhar através do quê? Doutrina, técnica e moral, eu sei que você tem. Você sabe que eu tive um evento, só tive um, mas eu tive um evento de uma situação muito difícil enfim, problemática que a gente passou, a minha família passou, e eu ouvi alguém, eu estava sentada na frente do meu computador, na minha empresa, trabalhando, e eu senti a presença, botaram as duas mãos assim nas costas da cadeira, e a pessoa veio por trás assim, veio aqui no meu ouvido e me disse uma palavra que era o aviso do que ia acontecer no dia seguinte, que ia acontecer. E eu não dei atenção a essa palavra, porque eu achei, não, imagina. Eu olhei, não tinha ninguém na sala, e sabe aquela coisa? Não, é da minha cabeça, isso não existe. Né? Foi uma impressão. Mas a pessoa veio, esse espírito veio me avisar, ela botou as duas mãos, eu senti até quando a pessoa põe as mãos, e veio aqui, e no meu ouvido ela soltou uma palavra. E essa palavra era o aviso do que ia acontecer no dia seguinte, que ia acontecer. Então, eu vou aproveitar só para fazer uma explicação, aproveitando da aula. O fato de você ter sentido ela é porque você tem a espiritualidade de doação. Então, você doou energia para ela poder fazer esse efeito físico. Então, você é médium de efeito físico porque balançou a cadeira através
da sua mediunidade, né? Porque só o espírito... Eu não vi nada, não vi. Sim. Mas eu senti a cadeira deu um tranco e a movimentação do ar da pessoa vindo com a cabeça e colocando a boca aqui no meu ouvido e eu ouvi a palavra. Então, foi uma sensação única. Não tive mais essa sensação, mas foi uma sensação muito forte. Muito forte. Ah, legal. Eu não tenho mediunidade assim, a minha é só intuição, uma coisa assim, os pressentimentos, eu não tenho ela nem de longe ostensiva. Mas eu acho que como a gente já estudou, eu e a Maria Helena estudamos os 3 anos de mediunidade, a gente fez trabalho juntos, né? Eu gosto de ser doutrinada, né? Eu gosto de ser doutrinadora, né? Então tem o espírito que vem na sessão e para auxiliar, né, no encaminhamento desse espírito que é através do médium, que vai falar através dele, né? E aí eu fico nessa posição, me sinto mais confortável porque eu não tenho estudo, né? Então eu faço isso. Mas existem inúmeras maneiras de você ser médium, né? De você trabalhar e de você desenvolver, porque isso também pode ser desenvolvido, né? Então você pode trabalhar ou auxiliando na orientação do espírito ou na própria condução da comunicação, né? Mas é isso, gente. Eu espero que tenha dado uma gotinha de vontade de ir atrás das informações, porque, na verdade, o ID é isso, né? É de dar uma gotinha do chocolate bem saboroso para vocês quererem comprar mais, né? Então, irem atrás de mais informação. Esse é o objetivo. Porque, na verdade, né, Lu, nós temos 2 aulas só, e depois, na última, nós já vamos estar adiantando para vocês as informações sobre o próximo ano, e a gente espera, assim, que vocês todos vão para o próximo ano, né, para continuar. E aí, sim, todas essas gotinhas que eu e a Luzia colocamos para vocês vão ter gotas e gotas maravilhosas e grandes descobertas, né? É só realmente ter a vontade de querer saber, né? De conhecer. Na verdade, não é a gotinha, é a semente. É a sementinha. É a sementinha que a gente quis, na verdade, colocar para vocês, né? Isso, que a nossa a gente está regando já. Estamos regando para não morrer. Para não morrer, é verdade. E para vocês, nós demos assim, a semente, vão plantar ou não vão plantar? É isso aí. Está na mão de vocês, a escolha de vocês, tá bom? Bom, eu espero que não tenha sido muito cansativo, porque foi muito slide dessa vez, mas que tenha dado um esclarecimento, né? Foi bem interessante. Neuza, conseguiu esclarecer o do Peixotinho, Neuza? Porque quando vi aquele vídeo, eu sempre estou procurando coisas na internet. Eu prefiro ver a internet do que ler, para falar a verdade. Mas eu fiquei achando tão fantasioso aquilo, falei, nossa... O Chico chamava o Peixotinho de minha mãe, porque tinha sido mãe na outra encarnação e não sei o que, não sei o que lá. Eu estava achando que estava bem misturado, né? Assim, os espíritos das outras encarnações e tudo. Sim. Aí eu achei que estava um pouco fantasioso demais, né? Aí eu pedi para vocês me esclarecerem, porque eu estava achando que eu estava vendo o vídeo errado, né? E nós tivemos, né, Neuza, uma prova viva aqui, a Pamela. Né? A Pamela, não, a Débora, né? Trazendo a experiência dela, né? Que é essa coisa do ectoplasma. Isso, né? Então, eu vou colocar o vídeo. Eu vou colocar o vídeo porque tem uma explicação científica. E eu acho que fica mais fácil o entendimento. Isso. Agora, é muito importante quando a gente for fazer pesquisa, onde que a gente vai fazer essas pesquisas? Aonde que a gente vai tirar essas informações? Então, se a gente vai buscar, se digita qualquer coisa no Google, vai aparecer N coisas. E às vezes são coisas que não acrescentam e ajudam só a confundir. Então, através da Federação Espírita, a gente pode até depois fazer uma listinha de sites espíritas, que são através de estudo, através de publicação, para a gente poder, para vocês irem tirarem as suas dúvidas,
né? Porque tem um norte, né? Tem uma orientação, né? Porque às vezes vem uns achômetros e aí que não acrescentam em nada, ajudam só a tumultuar a nossa... Então, a gente pode fazer essa listinha, a gente vai fazendo essa listinha e passa no último dia de aula, né? Isso. A gente vai pegando bastante. Mas Luzia, no caso desse vídeo que eu vi e achei fantasioso, ele não era fantasioso, era isso mesmo? Tudo aquilo lá era desse jeito mesmo. Olha, na verdade, para ser extremamente sincera com você, eu não assisti todo. Eu vi que era sobre o Peixotinho, eu vi que era a filha dele que estava falando, e eu não conheço aquela pessoa que estava sendo o interlocutor. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a informação do Peixotinho e fui buscar nos sites que são de confiança minha e orientações da doutrina, que eu conseguiria passar para vocês a explicação. Esse vídeo que eu vou passar também ele é espírita, mas ele fala algumas coisas num termo de espiritualismo, mas é muito bom, dá para tirar todas as dúvidas. Então, eu não posso falar se tudo que foi falado foi fantasioso, mas eu prometo a você que eu vou assistir até o final e depois te falo. Não é muito comprido, não. Ele é relativamente curto. Pode deixar, não vai perder muito tempo. Te dou um retorno. Aí, outra coisa, eu tenho medo do fantasma, tenho medo dos meus parentes que já morreram. Eu sempre falo assim, mãe, aparece para mim, mas em sonho. Presta bem atenção, em sonho. Mas olha, Neuza, se você não for... Eu nem sonho, tá? Boa, que não vai aparecer para você. Tá? Que, na verdade, toda essa mediunidade do Chico, do Divaldo, de outros espíritos que vêm, que são mais ostensivas, as pessoas já vêm preparadas. Elas não vêm com medo, elas não vêm com receio. Eu só falo mesmo para a gente não ter essa impressão, porque para a gente poder ficar com as antenas abertas, para poder ter essa comunicação com os nossos espíritos protetores, para a gente conseguir seguir na nossa caminhada de uma maneira mais leve e mais segura. Esse é o objetivo. Ô, Luzia, eu já cheguei na idade que eu cheguei, já não vou mais ser médium, então deixa os espíritos lá quietos. O meu tempo já passou, agora não tenho mais idade para isso, não. Então deixa eles quietos para lá. Agora eu só quero saber da teoria. Nossa, mas está ótimo. Já você querendo aprender, já está tudo de bom. É isso aí que a gente quer. Acho que já deu, né, amiga? Já deu. Passamos Então, vamos fazer uma prece final. Tem algum voluntário? Olha a fila. Todos levantaram as mãos. Vocês vão ver. Básico 1, no segundo dia de aula, vocês já vão receber a tabela de dia de prece, dia de harmonização de cada um. Ó, já assustei. Já assustou. Vamos então, com os nossos pensamentos elevados, com essa alegria no coração, agradecidos a Deus e a Jesus por essa oportunidade desse conhecimento, dessa possibilidade de termos vocês aqui para podermos compartilhar esses conhecimentos, esses ensinamentos que só nos fazem pessoas melhores, só nos fazem pessoas com mais fé, com mais caridade, com mais amor no coração. Agradecidos por essa oportunidade, pedindo muita proteção para cada um de nós, para os nossos familiares, nossos amigos, para todas as pessoas que nós conhecemos que estão passando por alguma aflição, que todos que recebam a luz crística nas suas casas, nos seus trabalhos, e que, com muita fé no coração, acreditamos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, na quarta-feira, para que possamos mais uma vez compartilhar de todos esses ensinamentos e todas essas bênçãos. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Só um recado, se alguém não recebeu a nota do questionário, coloca no grupo, tá? Porque daí eu mando o individual, tá bom? Eu recebi, Maria Helena, estava no spam. Recebeu, né? Então tá, pode ser no spam. Olhem na lixeira ou no spam. Eu deixei ele em aberto ainda, como teve esse problema, eu deixei ele em aberto ainda, tá bom? Quem não mandou ainda tem a oportunidade de mandar.
Eu vou olhar outra